São Pio X. Hoje, neste vídeo, é um dos vídeos com mais alegria que eu faço, porque tem uma particularidade com esse santo. São Pio X foi batizado com o nome de José Melchior Sarto. Nasceu numa família pobre, humilde e cheia de filhos, mas também era de uma família rica, de fé em Nosso Senhor Jesus Cristo. Seu local de nascimento e infância foi um vilarejo na região de Riese, pertencendo à diocese de Treviso, que fica no norte da Itália. Sua data de nascimento foi no dia 2 de junho de 1835. Desde pequeno, José mostrou uma inteligência brilhante. Por isso, seus pais decidiram fazer um enorme esforço para que o menino conseguisse estudar. Assim, dia após dia, por 4 anos, José caminhou descalço por vários quilômetros para ir e vir da escola. Sua alimentação, neste tempo, se resumia a um pedaço de pão que levava para o almoço. E desde esse tempo de criança, o brilhante José já dizia que queria ser padre. Quando se preparava para ingressar no seminário, seu pai veio a falecer. José então quis deixar os estudos para ajudar em sua casa. Sua mãe, porém, não permitiu. Ela se chamava Margarida e era uma camponesa cheia de coragem e fé. Assim, José permaneceu no seminário com o coração dividido por causa de sua família. Mas sua mãe sempre o encorajou a permanecer firme. No seminário, José também se destacou nos estudos, demonstrando mais uma vez sua inteligência brilhante. José Melchior Sarto, o futuro Papa Pio X, foi ordenado padre aos 23 anos. Por causa de sua inteligência, vida de oração, humildade e carisma, ele viveu uma ascensão muito rápida na igreja. No começo da vida de padre, foi vice-vigário em um vilarejo. Em seguida, o bispo designou o vigário de uma grande paróquia. Por causa de seu trabalho pastoral marcante, foi nomeado cônego da Catedral de Treviso. Depois, foi sagrado bispo da diocese italiana de Mantua. Em seguida, o Papa deu a ele o título de cardeal de Veneza. E depois do falecimento do Papa Leão XIII, no conclave de 1903, Dom José Melchior Sarto foi eleito Papa. Ele aceitou a missão e escolheu o nome de Pio X. Dom José Sarto assumiu o nome de Papa Pio X, mas continuou a ser quem era, vivendo a modéstia, a simplicidade e a pobreza. O lema de seu pontificado surpreendeu o mundo: restaurar as coisas em Cristo. Este lema foi bastante sentido através de uma vigilante atenção dada à vida interior da igreja. Além disso, Pio X promoveu renovações na igreja, como criar bibliotecas e reformar os seminários. Renovou também a música sacra, pela qual nutria grande amor. Outra reforma importante do Papa Pio X foi a do breviário, o livro de orações, que os clérigos utilizam para rezar o ano inteiro. Grande devoto da Eucaristia, São Pio X permitiu que os fiéis tivessem a grande graça de poderem receber a comunhão diariamente. Ele também autorizou que as crianças acima de 7 anos pudessem receber a primeira comunhão. Sob seu governo, o ensino do catecismo passou a ser ministrado em todas as paróquias para fiéis de todas as idades, pois ele percebia que os católicos precisavam conhecer melhor a fé que professavam. Essas reformas trouxeram importantes mudanças para a igreja. Teólogo brilhante, São Pio X foi também pastor muito dedicado. Com satisfação, ele fazia questão de se definir como um simples pároco do campo. Ele anteviu a Primeira Guerra Mundial e isso lhe causou muito sofrimento. Sofreu pelas perdas que a humanidade sofreria e pela impotência de, mesmo como Papa, não poder fazer nada para evitá-la. São Pio X tinha o dom da cura. Quando ele ainda estava vivo, várias curas extraordinárias aconteceram a doentes que tiveram contato com ele. Homem simples e acessível, ele explicava suas curas afirmando que elas emanavam do poder da chave de São Pedro.
poder este que vem de nosso Senhor Jesus Cristo. São Pio X faleceu quando tinha 79 anos, em 20 de agosto de 1914, e passou a ser aclamado como santo pelos fiéis. Em 1954 foi celebrada sua canonização. Diz a história que muitos o chamavam de santo, ainda vivo. Ele dizia: não, é Sarto, pois seu nome dizia Sarto. A seguir, vamos dizer aqui 8 dados sobre a vida do santo. Agora vamos trazer as historinhas sobre a vida deste grande santo da nossa igreja. A primeira foi que ele criou uma rede espiã interna. São Pio X, diante de algumas tendências que se manifestaram no âmbito teológico no final do século XIX e no início do século XX, interveio com determinação, condenando o modernismo, para defender os fiéis de concepções errôneas e promover um aprofundamento científico da revelação, em harmonia com a tradição da Igreja, disse o Papa Bento XVI, na audiência geral de 18 de agosto de 2010. Pio X classificou o modernismo como a síntese de todas as heresias, através de sua encíclica Padensis Dominis Gregis e do decreto Lambdabili Sane Exito, condenou 65 proposições que, segundo ele, minavam o dogma tradicional do cristianismo. O modernismo, em essência, tendia a renunciar a certos dogmas tradicionais, a fim de acomodar certas teorias científicas modernas. Além disso, nomeou Monsenhor Humberto Beguini como subsecretário da Congregação de Assuntos Eclesiásticos Extraordinários. Em seguida, foi criada toda uma rede em toda a igreja para informar sobre as atividades modernistas. Alguns milagres ocorreram por sua intercessão durante sua vida. Em uma audiência, o Papa Pio X segurou um rapaz paralisado. O jovem se soltou dos braços do pontífice e começou a correr, alegre pela sala, por ter sido curado. Em outra ocasião, havia um casal que conheceu quando era bispo e que lhe escreveu para uma carta pedindo sua ajuda para curar seu filho, que estava com meningite. O pontífice lhe escreveu dizendo que esperassem, jejuassem e rezassem. 2 dias depois, a criança estava curada. Também uma religiosa que sofria de tuberculose avançada lhe pediu por sua saúde. A única resposta do Papa foi sim. Enquanto colocava suas mãos sobre a cabeça da religiosa, na mesma tarde, o médico determinou que ela estava completamente curada. Este foi o segundo ponto. O terceiro ponto é conhecido como o Papa da Eucaristia. Bento XVI recordou que São Pio X, no motu proprio tra le sollicitudini, afirma que o verdadeiro espírito cristão tem sua fonte primária, indispensável, na participação concreta nos mistérios sacrossantos e na oração pública e solene da Igreja. Por isso, recomendava a aproximação frequente dos sacramentos, favorecendo a recepção diária da Sagrada Comunhão, bem preparados e antecipando oportunamente a primeira comunhão das crianças, mais ou menos aos 7 anos de idade, quando a criança começa a raciocinar. Acrescentou: naquele tempo, os fiéis comungavam raramente. A comunhão diária ou muito frequente era considerada como algo extraordinário e ainda indevido. O quarto ponto, pela primeira vez, abriu o refeitório papal às visitas, no século XIX. Foi um escândalo que o Papa Pio X deixasse de jantar sozinho e convidasse amigos e conhecidos para comer com ele, embora hoje em dia vemos essas atitudes no Papa Francisco. Foi Pio X quem rompeu a tradição de que os pontífices comessem sozinhos. Muitos anos antes, quando era patriarca de Veneza, dispensou grande parte de seus empregados e não tolerou que ninguém, exceto suas irmãs, preparasse sua comida. O quinto ponto, redigiu um catecismo para a Itália. Outro ramo importante foi o da formação doutrinal do povo de Deus. Desde os anos em que era pároco, tinha redigido pessoalmente um catecismo e duramente o episcopado em Mantua. Trabalhava a fim de que se chegasse a um catecismo único, se não universal, pelo menos italiano, comentou Bento XVI em 2010. Em seguida destacou que, como autêntico pastor,
O Papa Pio X tinha compreendido que a situação da época, entre outras coisas, pelo fenômeno da imigração, tornava necessário um catecismo, ao qual cada fiel pudesse fazer referência, independentemente do lugar e das circunstâncias de vida. Como pontífice, preparou um texto de doutrina cristã para a Diocese de Roma. Depois, se difundiu em toda a Itália e no mundo. Este catecismo, chamado de Pio X, foi para muitas pessoas uma guia segura na aprendizagem das verdades relativas à fé, pela sua linguagem simples, clara e específica, e pela eficácia da sua exposição, acrescentou. O sexto ponto iniciou a redação do Código de Direito Canônico. Até o ano de 1917, a Igreja só contava com um conjunto disperso e sem codificar de normas jurídicas. Inclusive, as compilações realizadas por Pio IX e Leão XIII eram insuficientes. Entretanto, desde o início de seu pontificado, Pio X se dedicou à reorganização da Cúria Romana e depois iniciou os trabalhos da redação do Código de Direito Canônico, promulgado por seu sucessor, Bento XV. Ele era italiano, mas seus pais eram poloneses. O Papa Pio X nasceu em 2 de junho de 1835, em Riese, Itália, como já foi dito, de pais que imigraram para a Itália, depois da ocupação da Prússia, onde receberam asilo político. Seu pai, originário de Wielkopolska, Polônia, se chamava Jan Kronwijk, um alfaiate que teve que mudar seu nome para Giovanna Battista Sarto. O sobrenome Sarto significa sastre, alfaiate, na Itália. Por isso, Giuseppe escolheu este nome porque representava sua profissão. Anos mais tarde, sua esposa e ele deram à luz Giuseppe Melchiorre Sarto, que conhecemos como Papa São Pio X. Abriu o Vaticano aos refugiados e sem-teto. Foi o último ponto, como o Papa Francisco no século XX, e pessoas sem lar. Bom, meus amigos e amigas do nosso canal, essa foi a vida desse grande santo que deixou para nós um enorme testemunho de vida, de santidade. Deixou também o Catecismo Maior, que se chama Catecismo Maior de São Pio X, que está disponível nas bibliotecas católicas, que é um grande enriquecimento, né? De forma simples, traz para nós a vivência do que diz respeito à Igreja. Rezemos pedindo a intercessão deste grande santo, para que com a vida dele, olhando cada episódio de sua vida, possamos trazer para nós, como leigos, como religiosos, cristãos, uma vida mais reta e mais amor a Deus. Rezemos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São Pio X, rogai por nós. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. Até o próximo vídeo, fique com Deus. Muito obrigado pela sua companhia.